No último sábado, a polícia teve que intervir em um encontro de jovens que estava acontecendo na orla aqui na nossa capital, Maceió. Segundo a polícia, se tratava de um luau, onde adolescentes estavam sem máscaras e causando tumultos. Tudo isso foi ontem. E ontem a polícia esteve na orla. E o repórter Bruno Protásio acompanhou parte dessa operação. Acompanhe aqui no Fenômeno, fica alerta. 2 casos de aglomerações de pessoas precisaram da intervenção da Polícia Militar neste domingo na orla de Maceió. O primeiro foi na madrugada, aqui neste ponto onde eu estou, na Ponta Verde. Moradores da região registraram as pessoas correndo pelo calçadão e também pelas ruas nesta área após a chegada da polícia. Segundo as informações que foram repassadas pela guarnição da Oplit, que atendeu esta ocorrência, a aglomeração teria sido causada por um luau marcado pelas redes sociais. E os moradores reclamaram do barulho que as pessoas estavam fazendo na madrugada e também que eles estariam gerando tumulto, com bloqueio de parte da via aqui da orla e também atingindo com pontapés os carros que estavam estacionados aqui nesta área. E sendo assim, foi necessária a intervenção da polícia para dispersar as pessoas. Foi marcado pela rede social um luau na orla, por volta de 10h30, 11 horas. E nas rondas foi percebida aquela aglomeração de pessoas, então muito menores, todos sem máscaras. Então aquela aglomeração, então ficou sem controle, né? Foi disperso alguns, mas depois eles voltam, até pelo período da manhã, ainda tinha jovens na orla, por conta desse luau. E nessa abordagem, a gente viu muita gente correndo, muitos jovens. Havia informação de que eles, inclusive, estavam bloqueando a via, alguns até causando tumulto. Aconteceu isso mesmo? Teve aglomerações na pista, teve alguns que chutaram os veículos que iam passando. Então, eles, por um período, eles ficaram obstruindo a rua. Aí foi preciso dispersar esse pessoal, por conta disso. Alguém chegou a ser preso ou não? Não. Pelo menos pela guarnição da gente não, porque como perdurou a madrugada inteira, foi mais para questão de dispersão mesmo, até porque a maioria eram menores de idade. E na tarde deste domingo, uma operação aconteceu em outra região da orla de Maceió, onde normalmente há uma grande concentração de jovens que causam aglomerações, principalmente nos finais de semana. E aqui nossa equipe passou pelo local já no final da tarde e vimos muitos jovens nesta área onde nós estamos. Estavam consumindo bebidas alcoólicas, muitos sem máscaras. Eu conversei com a guarda municipal que informou que todos os finais de semana esse ponto tem sido local de aglomerações pelas pessoas que vêm aqui para a orla. Eu também conversei com representantes da polícia, dos policiais que estavam no local da Oplit e do Poder Judiciário que participaram desta operação para evitar estas aglomerações e também orientar os jovens. Principalmente aos domingos, quando eles se reúnem aqui. Então tem essa aglomeração, muitos sem máscara, sem documento, muitos menores de idade. Então por isso que foi juntamente com o Poder Judiciário. Teve um recolhimento de dados hoje, né? A equipe recolheu dados para saber o nome de menores, pai, mãe, para poder, acho que, avaliar, né, a quantidade. Então hoje é um levantamento com o intuito também de preservar que os jovens não tenham contato e acesso fácil à bebida alcoólica e outras drogas. E as drogas. Pronto, esse é a nossa meta principal. Nós cumprir o que o ECA estabelece, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, entendeu? Defender a criança e o adolescente. Foram muitas abordagens hoje, Humberto. Como é que está o balanço da operação de hoje? O balanço ainda, nós estamos continuando aqui, mas foi muito proveitoso. A gente abordou muitos adolescentes, muitas crianças. Também foi verificado muitas crianças com álcool, com drogas, entendeu? E tudo isso a gente vai colocar no planejamento para ver como é que a gente vai fazer.
Estes foram os dois exemplos que aconteceram neste domingo, um pela madrugada e outro à tarde, na orla de Maceió, com a concentração de muitas pessoas, muita aglomeração e muitas pessoas também, infelizmente, sem utilizar as máscaras neste período de pandemia. A gente acompanhou, inclusive, a ação da polícia com o Poder Judiciário nesta operação, em que um jovem foi flagrado com bebida alcoólica. Ele foi orientado, assim como o dono do estabelecimento, de uma banca de revista aqui da orla, que vendeu, segundo ele, a bebida para o menor, e neste momento o trabalho foi mais de orientação, mas nas próximas semanas outras fiscalizações também devem acontecer. Da Ponta Verde, Bruno Protásio. Muito bem, Bruno. Pois é, uma operação que deve continuar, inclusive, que deve permanecer, né? Isso é um caso que na pandemia isso logicamente cresceu muito mais, mas é um assunto importante que nos domingos também acontecia, principalmente no finalzinho da tarde. Muitos jovens... eu já pergunto que a gente quer saber, cadê os pais desses meninos? Eu sabia onde meu filho estava. Você de casa sabia onde seu filho estava? O que ele estava fazendo? Ou está sabendo somente agora? É isso também. Então os papais e mamães não é porque, o mundo que se vira, depois o pior acontece. Menor bebendo. Terrível. E aí acaba tendo acesso também às outras drogas, o que é muito pior depois, para poder tirar o vício, não é? Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que ela foi ouvir, inclusive, o Ministério Público para saber que medidas estão sendo tomadas com relação a esses acontecimentos. Maria Maciel, é você. Muito bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Pois é, o Ministério Público Estadual já vem acontecendo, esses encontros, esses rolezinhos que são marcados principalmente aos domingos. E o objetivo é buscar alternativas, para ver o que pode ser feito em relação a isso. Eu converso agora com a promotora Alexandra Birling, que vai falar com a gente sobre essas reuniões, esses acompanhamentos. Como é que tem sido esse trabalho? Bem, bom dia. Na verdade, a gente vem acompanhando essa ocupação desordenada desses espaços pelos adolescentes há muitos anos, mas recentemente, agora com o começo do retorno às atividades sociais, há cerca de 20 dias. Tanto órgãos do poder público como da iniciativa privada, observando a necessidade que os jovens estão tendo, de ter novos contatos, de estarem ocupando esses espaços, de sair de casa, A gente sabe que a repercussão desse isolamento emocionalmente para crianças e adolescentes tem sido muito pesada. Então, eles estão nessa ânsia de ocupação desses espaços e de voltar ao convívio social. O nosso trabalho e o nosso enfoque é que essa ocupação seja feita, mas seja feita de forma ordenada, a partir de atividades saudáveis voltadas para essas crianças, para esses adolescentes, com acompanhamento dos pais, com orientação dos pais, para que a gente evite o uso de psicoativos, para que a gente estimule essa ocupação com atividades culturais, com música, com arte, com a dança que eles tanto amam, mas assim de forma ordenada e organizada, sem violar o direito de outras pessoas. Não se fala aqui, então, promotora, em proibição, e sim ofertar esses espaços de lazer e cultura para esses adolescentes. Exatamente, jamais proibição. São espaços públicos que devem ser ocupados por jovens, na forma que as famílias entenderem adequadas, por adultos, mas que têm que ser ocupados de forma positiva. Então, a gente tem se reunido, o município, a associação dos hotéis, dos bares e restaurantes, para que a gente possa, em conjunto, encontrar uma solução com várias organizações que já trabalham com esses jovens há anos, que já trabalham com a oferta de atividades culturais, com atividades de lazer, para que a gente possa proporcionar para esses adolescentes uma ocupação desses espaços de forma mais produtiva e mais positiva. Bom, o que aconteceu no último sábado, o que chama a atenção é a quantidade de pessoas, números, dezenas de jovens, e isso pode acabar saindo do controle, o que pode ter acontecido, jovens aí obstruindo as vias, às vezes chutando os veículos, como foi repassado? No sábado houve um equívoco de uma forma geral, A gente não pode fazer um evento
de grande porte num espaço público, sem informar as autoridades públicas, né? A gente precisa de controle, ainda mais nesse momento. A gente sabe que essa organização toda é a partir de pessoas maiores, né, de 18 anos, que tem que ter esse cuidado, não é? Porque nós estamos num momento muito especial e, além disso, independente de qualquer coisa, a ocupação do espaço público ela tem que ser comunicada, se for por muitas pessoas, tem que ser comunicada tanto à polícia para evitar problemas, como à própria gestão do município. E o que a gente viu é que vieram muitas pessoas do interior, quer dizer, foi um evento que vinha sendo organizado de forma inadequada. Então, isso aconteceu. E aí, em algum momento, sai do controle. É por isso a importância de que qualquer evento seja, de fato, informado à prefeitura para adotar as providências administrativas e à polícia para se preparar para evitar situações como aquelas. E não necessariamente reprimir. Nesses encontros que normalmente acontecem aos domingos, a gente sabe que é um grupo menor, grupos menores, mas a grande preocupação do Ministério Público é com o consumo de álcool e outros tipos de drogas? Veja, na verdade, a gente tem na cidade inteira espaços que a vizinhança tem reclamado de ocupação inadequada, certo? Aqui nessa região da parte baixa da cidade, a gente tanto tem ouvido reclamações em algumas praças no Vergel, especificamente a Praça Padre Cícero, a Praça Santa Teresa, e também na Orla Marítima. Mas é isso, os adolescentes eles estão sem referência positiva de ocupação desses espaços. Na hora que a gente começa a atuar em conjunto com essas organizações não governamentais e oferecer a esses adolescentes atividades de música, dança, cinema, artes de uma forma geral, fomentando a atividade cultural, eles vão ocupar esse espaço a partir de uma atividade positiva, entendeu? Então, assim, não é um rolezinho, como as pessoas estão chamando, né? O rolezinho ele tem uma conotação muito mais pejorativa, de adolescentes que estão indo para ali para fazer balbúrdia. Não é o caso. O que a gente verifica é que são adolescentes que estão querendo ocupar o espaço, pertencer a um grupo, fazer parte, sair desse isolamento. Agora, não estão encontrando dentro desse espaço o retorno do poder público para que eles ocupem esse espaço de forma positiva. Então, é esse enfoque que a gente está querendo dar. O adolescente vai sair de casa? Vai. O adolescente vai sair de casa, mas em vez de sair de casa e ficar ali sem ter o que fazer e terminar bebendo e usando droga, que é isso que você me perguntou de origem, de fato acontece, em vez de fazer isso, ele vai estar aprendendo um instrumento, ele vai estar fazendo um campeonato de dança, ele vai estar participando de atividades que somam ao invés de diminuir. É certo. Muito obrigada, promotora, pelas informações. Então, acho importante até destacar essa última fala da promotora, Wilson, com relação a esse termo, né, rolezinho, que às vezes a gente usa de forma errada mesmo. São grupos, são jovens, adolescentes que estão cansados aí durante toda essa pandemia, ficaram em casa, não têm onde estudar, perderam esse local aí de lazer que eles tinham, que a escola faz esse papel também, e estão saindo agora para se divertir, mas, como ela disse, precisa ser de forma organizada e oferecer outras opções para essa juventude. Voltamos com você, Wilson.